Vadim Zeland revela: por que sua realidade te sabota em silêncio, Brasil? O código-fonte do erro. Você está diante de um espelho. Esboça um sorriso. Aguarda. O reflexo permanece inerte, congelado, como se o sistema tivesse travado. 1 segundo arrasta. 2. A impaciência corrói seu peito e você franze a testa irritado. Instantaneamente, o reflexo também franze a testa, espelhando sua frustração com uma velocidade alarmante, enquanto a alegria inicial pareceu se dissolver num vácuo temporal invisível. Este glitch não é um erro do espelho. É a arquitetura brutal da realidade que você nunca aprendeu a ler. Você acabou de testemunhar o delay, o atraso sistêmico que separa a humanidade do controle absoluto sobre sua própria existência. Agora amplie essa cena. Você projeta um desejo, uma ambição vívida de uma vida melhor, carregada de voltagem emocional. Olha para o mundo físico ao redor, esperando uma atualização imediata na interface da sua realidade. Nada. O emprego dos sonhos não renderiza. O relacionamento desejado não materializa. A prosperidade não flui pelos circuitos. A dúvida começa a corroer o sinal coerente que você estava transmitindo. A frustração se instala como um vírus. Você conclui com amargura. O sistema está quebrado. Isso não funciona. E ao adotar essa nova frequência de ceticismo e desapontamento, você altera radicalmente o código que estava projetando. O espelho da realidade, que estava lentamente processando seu sorriso inicial, como um upload de dados pesado, agora recebe uma nova ordem de comando: refletir a sua frustração. E ele o faz, com eficiência mecânica, solidificando precisamente o cenário que você tanto queria evitar. Este é o paradoxo que aprisiona bilhões de seres humanos num loop infinito de expectativas não realizadas. Elas reagem ao reflexo do passado, sem entender que a verdadeira criação acontece no presente, na imagem que você sustenta com convicção inabalável apesar do delay. Você não está vivendo a realidade. Você está vivendo o reflexo atrasado do que você era mentalmente há alguns dias, semanas ou meses. A maioria das pessoas grita com o espelho, exigindo que ele sorria primeiro. Encantadas pelo reflexo, acham que o mundo externo existe por si só e não se submete a uma ordem. Elas não percebem que são elas mesmas, do outro lado do vidro, segurando a expressão. Este roteiro se propõe a desvendar este mecanismo de engenharia da consciência, com base nos ensinamentos do físico quântico e arquiteto de realidade Vadim Zeland, criador do sistema conhecido como Reality Transurfing. Não vamos apenas explicar por que a realidade opera com esse delay exasperante, mas vamos fornecer um protocolo técnico para hackear esse atraso. O objetivo é ensinar você a manter sua imagem mental com uma convicção inabalável, sustentando o sinal sem ruído estático, até que o espelho da realidade não tenha outra escolha a não ser, finalmente, refletir o seu sorriso. O arquiteto misterioso Vadim Zeland. Para compreender a profundidade do modelo do espelho, é crucial conhecer seu arquiteto. Vadim Zeland é uma das figuras mais enigmáticas da filosofia contemporânea russa. Ele deliberadamente protege seus detalhes pessoais do domínio público, preferindo que suas ideias falem por si mesmas, em vez de se tornar uma celebridade conhecida. Pouco se sabe sobre ele, e ele parece preferir assim. Nas raras notas autobiográficas que deixou, menciona ter sido um físico de mecânica quântica na era pré-colapso da União Soviética, antes de se voltar para a tecnologia da computação e, finalmente, para a escrita. Essa formação em física quântica não é um mero detalhe biográfico. É a lente através da qual ele interpreta a metafísica, traduzindo conceitos de campos quânticos, colapsos de função de onda e o papel do observador para a escala macroscópica da vida cotidiana. Apesar de sua reclusão deliberada, Zeland foi consistentemente listado entre as 100 pessoas vivas mais influentes espiritualmente pela revista britânica Watkins Mind, Body, Spirit, sendo o único autor russo a figurar na lista.
Suas obras foram traduzidas para mais de 20 idiomas, espalhando-se globalmente como um vírus de consciência. Ele não se apresenta como um guru que exige fé cega. Ele se apresenta como um engenheiro que explica a mecânica de como a realidade funciona, oferecendo um manual técnico para você operar sua própria existência. A tecnologia do transurfing. O reality transurfing não é mais uma filosofia de autoajuda embalada em frases motivacionais vazias. É uma tecnologia para controlar a realidade. Zeland não propõe que você realize desejos ou materialize sonhos como se estivesse esfregando uma lâmpada mágica. A premissa é mais radical e precisa. Você não cria realidades do zero. Você escolhe uma realidade onde seus objetivos já existem e se sintoniza com ela, ajustando os parâmetros do seu transmissor mental para captar aquela frequência específica no vasto espectro de possibilidades. O termo transurfing em si é uma metáfora cirúrgica. Não se trata de lutar contra as ondas da vida com força bruta, nem de se deixar levar passivamente como destroço à deriva. Trata-se de surfar conscientemente nas ondas das variantes, usando a energia do fluxo para se mover na direção desejada com elegância e economia de energia. É uma arte de equilíbrio, observação e ação deliberada, em vez de resistência exaustiva. O objetivo não é mudar o cenário de uma variação existente, arranhando a superfície da realidade atual. É escolher um cenário completamente diferente que já está operando em uma linha de vida paralela e mover-se para ele, reprogramando sua assinatura energética. O espaço das variantes, o servidor infinito. No coração do transurfing está o conceito revolucionário do espaço das variantes, uma estrutura de informação infinita que funciona como um banco de dados universal, contendo os roteiros e cenários para todos os eventos possíveis. Tudo o que foi, é e será, está registrado ali como um arquivo acessível. Imagine um servidor com capacidade ilimitada, onde cada linha de vida, cada decisão, cada resultado possível já existe como um programa completo, aguardando apenas que alguém o execute. Seus pensamentos e emoções não criam a realidade do zero, como um artista pintando uma tela em branco. Eles atuam como um sistema de navegação, um rádio sintonizando frequências, conectando você a uma linha de vida específica que já está operando nesse campo de informação metafísico. A realidade, então, é apresentada como um espelho dual com dois lados distintos, operando em sincronia. De um lado, o universo material e físico que você pode tocar, medir e perceber com seus 5 sentidos biológicos. Este é o reflexo, a renderização final na sua tela de percepção. Do outro lado, o espaço das variantes metafísico, um campo de informação pura, onde as possibilidades existem como potencial quântico, aguardando o colapso. Esta é a imagem, o código-fonte antes da compilação. A maioria das pessoas vive cativa da ilusão de que o reflexo é a única realidade verdadeira e sólida. Elas tentam mudar o reflexo diretamente, aplicando força física, lutando contra as circunstâncias externas, tentando consertar manualmente o que veem no espelho como se pudessem arranhar a superfície e repintá-la. Segundo Zeland, isso é tão fútil quanto tentar mudar sua aparência no espelho físico sem mudar a si mesmo, esfregando a imagem refletida com as mãos, enquanto seu rosto permanece inalterado. A única maneira eficaz de alterar o reflexo é mudar a imagem original que está sendo projetada. E a imagem original é a configuração dos seus pensamentos habituais, sua atitude predominante e a união entre sua mente racional e sua alma intuitiva. É aqui que o mecanismo do delay se torna o fator mais crítico e incompreendido de todo o processo de manifestação. O espelho não é instantâneo. Ele possui um buffer de processamento, um tempo de renderização entre o momento em que você altera a imagem e o momento em que o reflexo atualiza. Este atraso é a fronteira entre o sucesso e o fracasso, entre aqueles que manifestam suas realidades desejadas e aqueles que passam a vida inteira reagindo ao passado, presos num loop de frustração perpétua.
A anatomia do delay. O espelho da realidade não reflete o que você quer. Esta é a distinção mais brutal e libertadora de todo o sistema Transurfing. A própria energia do querer ou desejar carrega uma vibração de ausência, uma frequência de falta codificada na sua transmissão. Quando você deseja algo intensamente, a mensagem energética que você emite para o campo de informação é cristalina. Eu não tenho isso. Você não pode querer algo e tê-lo ao mesmo tempo, da mesma forma que não pode estar com fome e saciado simultaneamente. O desejo implica carência. A posse implica satisfação. São estados mutuamente exclusivos operando em frequências opostas. O que o espelho reflete, então, com precisão cirúrgica? Ele reflete o conteúdo da sua atitude. A atitude é um estado de ser muito mais complexo, estável e profundo do que um desejo passageiro ou um pensamento isolado. É a soma algorítmica de seus pensamentos habituais repetidos, suas crenças fundamentais enterradas no subconsciente, suas reações emocionais automáticas e, mais importante, a união ou conflito entre sua mente e sua alma. A mente raciocina, analisa, duvida, planeja e calcula. A alma sente, intui, ressoa e sabe o que traz verdadeira alegria. O que Zeland chama poeticamente de o sussurro das estrelas da manhã. Quando mente e alma estão em conflito energético, por exemplo, a mente deseja dinheiro por prestígio social, mas a alma se sente vazia e desconectada nesse caminho, a imagem projetada no espelho é confusa, fragmentada e contraditória. O reflexo será, portanto, um estado de luta interna manifestado externamente como obstáculos, problemas e insatisfação crônica. Se você se sente profundamente inseguro sobre um objetivo, o espelho não reflete o objetivo em si. Ele reflete a insegurança, materializando situações que confirmam sua dúvida. Se você se sente indigno de sucesso, carregando um código de autossabotagem, ele reflete a indignidade, atraindo fracassos que validam sua crença limitante. O espelho é um amplificador imparcial e brutal do seu estado interior predominante, não do seu desejo superficial. O buffer de processamento, porque existe o atraso. A materialização de uma variante do espaço metafísico no mundo físico denso não é um processo instantâneo, como clicar um botão numa interface digital. Requer tempo de renderização e energia de processamento. Zeland explica que o reflexo no espelho da realidade se forma com um atraso inerente à própria estrutura do sistema. É como encomendar um produto complexo e customizado online. A confirmação do pedido, sua intenção registrada, pode ser imediata e você recebe um e-mail de confirmação instantâneo. Mas a fabricação do produto, o envio logístico e a entrega final na sua porta levam dias ou semanas. A materialização física segue o mesmo protocolo temporal. Este atraso não é uma falha de design no sistema universal. Ele serve a um propósito fundamental de estabilidade e coerência. Se a realidade mudasse instantaneamente com cada pensamento passageiro, cada medo fugaz, cada desejo caprichoso que atravessa sua mente, o mundo seria um caos absoluto e incoerente, uma paisagem psicodélica em constante mutação onde nada seria sólido ou previsível. O delay funciona como um buffer de estabilização, um amortecedor que garante que apenas as imagens mentais mantidas com consistência temporal e convicção emocional se materializem na realidade física. Ele filtra o ruído dos pensamentos aleatórios, dos medos momentâneos e dos desejos caprichosos que você nem sequer lembra de ter tido no dia seguinte. O problema catastrófico surge porque não somos educados culturalmente para lidar com este atraso. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, streaming imediato, respostas em milissegundos, e esperamos que a realidade opere como uma interface de smartphone responsiva. Quando a resposta não é imediata, quando tocamos a tela e nada acontece, nossa programação cultural nos leva a concluir automaticamente que o sistema falhou, que o aplicativo travou, que a tecnologia não funciona. É neste intervalo crítico de tempo, entre a projeção da imagem
e a atualização visível do reflexo, que a maioria esmagadora das pessoas desiste, cancelando o pedido justo antes da entrega. O loop de autossabotagem. O atraso do espelho cria um ciclo de feedback negativo que funciona como um vírus autorreplicante. Um loop que se autorreforça e aprisiona a consciência num padrão destrutivo. A compreensão profunda deste ciclo é essencial para desativá-lo. Visualize este processo como um circuito fechado, onde cada estágio alimenta o próximo, criando uma espiral descendente de manifestação indesejada. O ciclo se desenrola da seguinte forma, como um código executando linha por linha. Primeiro, você projeta a imagem desejada. Define um objetivo claro e começa a projetar uma imagem mental positiva, o que Zeland chama tecnicamente de slide. Você se visualiza alcançando o sucesso, sentindo a alegria antecipada e a satisfação do objetivo realizado. A frequência é alta, o sinal é claro, a voltagem é forte. Em seguida, você observa o reflexo atual. Abre os olhos e olha para a sua realidade física presente. O reflexo no espelho, esperando ver alguma evidência da mudança desejada. Mas o reflexo que você vê é, por definição estrutural, um reflexo do seu estado mental passado, das semanas ou meses anteriores, quando você ainda não havia projetado a nova imagem. Nada mudou visivelmente. A dissonância cognitiva entre a imagem projetada e o reflexo observado gera impaciência corrosiva e dúvida tóxica. Pensamentos como isso não está funcionando. É muito difícil. Talvez eu não mereça, ou talvez isso seja ilusão, começam a invadir sua mente como malware. Sua atitude, antes positiva e carregada de convicção, agora se torna negativa, duvidosa e cética. A energia da sua projeção muda drasticamente de frequência. Você baixou a voltagem, introduziu ruído estático no sinal, corrompeu o arquivo que estava sendo processado. O espelho, que estava lentamente renderizando sua imagem positiva inicial como um arquivo pesado sendo baixado, agora recebe essa nova imagem de dúvida, frustração e desistência. Com o mesmo atraso sistêmico, ele começa a materializar essa nova atitude negativa, solidificando os obstáculos, a escassez e a dificuldade na sua realidade física observável. Ao ver a realidade piorar ou estagnar ainda mais, sua crença negativa é confirmada com força brutal. Eu sabia que não ia dar certo. Você pensa, sem perceber que foi sua própria reação impaciente ao delay que sabotou o processo inteiro. Você entrou em um loop onde reage perpetuamente ao reflexo antigo do passado, impedindo que o novo reflexo desejado jamais tenha tempo suficiente para se formar e se solidificar, quebrando o circuito da reação à proatividade. Quebrar este ciclo vicioso requer uma mudança radical de postura operacional, de reativo a proativo. Exige a disciplina mental de manter a imagem desejada, independentemente e em completa desconsideração do que o reflexo atual esteja mostrando na tela da sua percepção. É um ato de fé, não em uma força externa mística ou numa entidade divina separada, mas na sua própria capacidade técnica de dirigir a realidade através do controle da sua frequência de transmissão. Imagine que você está pilotando uma nave através de um campo de asteroides. O sistema de navegação mostra sua rota planejada, mas a tela externa ainda exibe os asteroides do setor antigo, onde você estava há alguns minutos. Se você reagir aos asteroides na tela, entrará em pânico e mudará o curso constantemente, nunca chegando ao destino. Mas se você confiar no sistema de navegação interno, mantiver o curso planejado e entender que a tela externa está atrasada, você atravessará o campo com segurança e chegará ao novo setor exatamente como planejado. O espelho da realidade opera exatamente com a mesma lógica de sistemas. Sua tarefa não é consertar o reflexo. É manter a imagem interna estável, enquanto o reflexo lentamente se atualiza para corresponder a ela. Os 3 passos a seguir formam o protocolo técnico para dominar este processo. O protocolo de manifestação.
Superar o delay do espelho não é uma questão de força de vontade bruta, mas de técnica precisa e compreensão profunda da mecânica. É um jogo de sutileza, equilíbrio e persistência calibrada. Zelland oferece um conjunto de ferramentas práticas para navegar por este período crítico sem sucumbir à dúvida. Estes 3 passos, quando aplicados em conjunto como um sistema integrado, formam o núcleo da tecnologia Transurfing para manifestar a realidade desejada. Passo 1. Reduzir a importância. O primeiro e mais contraintuitivo passo é reduzir a importância, o que Zelland identifica como a principal fonte de desequilíbrio e resistência no sistema. A importância é a energia de desespero, ansiedade e necessidade que você atribui a um objetivo, inflando seu valor além da realidade objetiva. Ela surge quando você dá atenção exagerada e carga emocional desproporcional a um objeto ou evento, distorcendo o campo energético ao seu redor. Quando você torna algo excessivamente importante, você cria um potencial excessivo no campo de energia, como uma bolha de pressão. A natureza, que busca equilíbrio constante, ativa forças equilibradoras para neutralizar esse potencial. Essas forças frequentemente atuam na direção oposta à sua intenção, criando obstáculos, problemas inesperados e falhas frustrantes. Quanto mais você precisa que algo aconteça, mais o universo parece conspirar contra você. A analogia de segurar uma rocha é útil aqui. Segurar a rocha significa carregar algo com importância e potencial excessivo. A necessidade neurótica de controlar cada detalhe do resultado e do percurso. Soltar a rocha significa abandonar essa necessidade de controle total, confiando no fluxo. Você reduz a importância transformando a mentalidade de minha vida. Depende disso para seria ótimo se acontecesse. E eu sei que vai, mas estou completo e em paz enquanto isso não chega. A chave é cultivar serenidade operacional, não apatia. Passo 2. Viver no slide mental. Com a importância reduzida, o próximo passo é criar e manter a imagem correta projetada no espelho. Esta imagem é o slide, um filme mental vívido do resultado desejado, onde você é o protagonista ativo. A distinção crucial que Zelland faz é que você não deve assistir ao filme de fora como um espectador passivo numa sala de cinema. Você deve viver dentro dele virtualmente, em primeira pessoa. Sinta as emoções reais. Ouça os sons ambientes. Perceba as texturas e temperaturas como se a realidade desejada já fosse o seu presente operacional. Crie uma cena específica e detalhada que represente seu objetivo já realizado. Se o objetivo é um novo emprego, o slide pode ser você sentado na sua nova mesa, sentindo a satisfação profunda do trabalho significativo, conversando naturalmente com colegas. Use todos os 5 sentidos para tornar a cena o mais real e imersiva possível. Passe esse filme mentalmente de forma regular, alguns minutos por dia. A consistência importa mais que a intensidade. Faça isso de forma leve, sem esforço, como relembrar uma memória agradável que já aconteceu. O elemento mais poderoso é sentir a naturalidade. A emoção a ser cultivada não é a euforia extasiada, que pode criar importância excessiva, mas um sentimento calmo de naturalidade e pertencimento. A sensação deve ser: é claro que isso está acontecendo. Isso sou eu. Esta é a minha vida. Frases como "é natural que isso aconteça comigo" ajudam a ancorar esse sentimento, incorporando o objetivo na sua zona de conforto e na sua autoimagem. Passo 3. Trocar desejo por intenção. O passo final une os 2 primeiros e aciona o motor da manifestação. Trata-se de transformar o desejo passivo em intenção ativa. Zelland define a intenção como a determinação de ter e agir, uma força direcional muito mais poderosa. Ele divide a intenção em 2 categorias operacionais. A intenção interna é a sua força de vontade, seu esforço muscular para impactar o mundo diretamente, como remar o barco com toda a sua força, muitas vezes contra a corrente. É necessária para as ações cotidianas, mas é ineficaz para mudar as linhas da vida. A
A intenção externa é a força que alinha as circunstâncias externas a seu favor, como o vento que sopra as velas do seu barco. A intenção externa não é algo que você faz com esforço. É algo que você ativa quando sua mente e alma estão em unidade perfeita e a importância é zero. A intenção externa é ativada automaticamente quando as condições são ideais. Seu objetivo deve ser algo que genuinamente te traga a alegria verdadeira, o desejo da alma. E sua mente deve estar focada e convicta, sem dúvidas corrosivas. O slide ajuda a criar essa unidade. Ao soltar a necessidade e o desespero através da redução de importância, você para de criar potenciais excessivos e de lutar contra as forças de equilíbrio, limpando o caminho para a intenção externa operar livremente. Você ainda precisa agir no mundo físico, mover as pernas na direção do seu objetivo. A diferença é que suas ações são calmas, focadas e alinhadas com o fluxo, em vez de desesperadas e reativas. Sua única tarefa durante o delay é, portanto, uma combinação sinérgica destes 3 passos. Manter a calma, reduzindo a importância. Continuar projetando o filme certo vivendo no slide. Agir deliberadamente na direção do seu objetivo com intenção. Ao fazer isso, você não está mais lutando contra o reflexo ou tentando consertá-lo com as mãos. Você está calmamente segurando a imagem correta, dando ao espelho o tempo de processamento necessário para renderizar e entregar a nova realidade. Você se torna o diretor consciente do seu filme, não mais um ator confuso reagindo a um roteiro antigo escrito por crenças limitantes do passado. O comando é seu. A realidade não é uma entidade externa e inflexível a ser combatida com força. É um espelho maleável que reflete fielmente sua atitude interna predominante. A grande tragédia da condição humana é que passamos a vida inteira reagindo ao reflexo, sem nunca perceber que somos nós que estamos projetando a imagem original. Ficamos presos em um loop autodestrutivo, lutando contra a imagem de quem éramos ontem, enquanto sabotamos ativamente a imagem de quem poderíamos ser amanhã. O atraso do espelho é o teste final da sua intenção, a peneira que separa o desejo caprichoso da determinação convicta e inabalável. A maioria das pessoas falha neste teste silenciosamente. Elas projetam um sorriso, não o veem refletido em um segundo, e imediatamente se convencem de que sorrir é inútil, adotando uma carranca permanente que a realidade então se apressa em espelhar com eficiência brutal. A mensagem do Transurfing é um chamado à soberania pessoal absoluta. É um convite para parar de ser um espectador reativo da sua vida e assumir o papel de arquiteto da sua própria realidade. Isso requer disciplina mental, paciência operacional e, acima de tudo, uma confiança radical no mecanismo. Confiança para reduzir a importância e saber que sua paz interior não depende de um único resultado externo. Confiança para viver em seu slide, sabendo que essa realidade virtual é a verdadeira causa e o mundo físico é apenas o efeito atrasado. Confiança para agir com intenção, sabendo que o fluxo das variantes o levará ao seu destino se você simplesmente mantiver o leme firme durante a tempestade da dúvida. A partir de hoje, quando olhar para a sua vida, lembre-se, você não está olhando para a realidade presente. Você está olhando para um reflexo atrasado do que você era mentalmente há semanas ou meses. A verdadeira realidade está sendo criada agora, neste exato momento, na sua mente e no seu coração. Mantenha a imagem. Sustente o sinal. O espelho vai se alinhar. Este conhecimento é ao mesmo tempo libertador e exigente. Libertador, porque nos tira da posição de vítimas impotentes das circunstâncias. Exigente, porque nos coloca a total responsabilidade pela qualidade do nosso mundo interno e externo. A escolha, como sempre no Transurfing, é sua. Você pode continuar a reagir ao reflexo antigo, vivendo perpetuamente no passado. Ou pode virar-se para dentro, ajustar a imagem com precisão e esperar com calma convicta que o mundo se transforme diante dos seus olhos.
Se este roteiro ressoou com você, se algo dentro reconheceu essa tecnologia como verdadeira, inscreva-se no Mente Autêntica. Este não é apenas um canal. É um laboratório de engenharia da consciência, onde exploramos os códigos ocultos da realidade. Deixe seu like, não como um favor, mas como um sinal de que você está pronto para operar em uma frequência diferente. O comando é seu. Até a próxima frequência.